O povo de Deus, uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 9 a verso 14, nós temos a parábola do fariseu e o publicano. Diz assim o Evangelho: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê favorável a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O nosso tema hoje é sobre a humildade. E o texto que lemos exemplifica muito bem isto, 2 homens orando. Um era o símbolo da arrogância, o outro, símbolo da humildade. Um confiava muito em si mesmo, já o outro sabia reconhecer a sua miséria. Um deles, o fariseu, fazia parte desta agremiação. Interessante que a palavra fariseu significa separado. Era como se fosse um clube de santarrões da época. Já o outro era um publicano, um tipo de funcionário público que não era muito bem visto ali naquela comunidade. O fariseu orava em pé, em alta voz, mas diz aqui que orava de si para si mesmo. Não orava para tocar o coração de Deus, orava de si para si mesmo. O publicano não ousava levantar a voz, e ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, e batia o seu peito: ser propício, ser favorável a mim, pecador. O publicano, diz aqui o texto, que desceu justificado para a sua casa, enquanto que o outro não. E o texto termina dizendo que todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em nossos encontros anteriores, eu falei sobre contentamento. Depois eu falei sobre gratidão. E hoje eu quero focar a humildade. Por quê? Porque esses valores que nós temos discorrido aqui
do Senhor. Há um outro texto que diz, Isaías capítulo 66, 1 e 2: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém? Então Deus não está olhando para o arrogante, para o prepotente. Deus não olha para o orgulhoso, mas diz aqui: o homem para quem olharei é este, aquele que está passando muitas vezes a provação, a aflição, aquele que está abatido, contrito, aquele que sabe repartir o peso do seu coração com Deus, aquele que chegou à seguinte conclusão: que ele não se basta para resolver todas as questões da vida, mas ele precisa de Deus, e ele recorre a Deus através da oração. Então esta pessoa acha graça na pessoa bendita do Senhor. O exemplo maior de humildade nós encontramos na própria pessoa do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, Jesus, se diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, 5 e 8. Então observem aqui alguns pormenores desse texto. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus trino, subsiste em três pessoas, não é três deuses. Nós estamos falando de triteísmo, estamos falando de um único e verdadeiro Deus subsistindo em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus, Jesus, sempre foi Deus desde a eternidade, mas chegou aquele momento da encarnação, quando esse Deus resolveu entrar na nossa história e veio para nos redimir. E o texto diz que, subsistindo em forma humana, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, porque ele veio com um propósito: fazer a vontade do Pai Celestial. Em nada ele se exaltou, antes foi humilhado, foi cuspido, foi traído e finalmente levado à cruz e crucificado para a nossa redenção. Então o apóstolo diz aqui, para que este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus possa também habitar os nossos corações, que nós também possamos ser humildes, como o nosso Mestre nos ensinou. Jesus chamou a atenção dos discípulos para que aprendessem dele, porque ele é manso e humilde de coração. E antes da Páscoa, nós estamos agora nessa semana chamada Semana Santa, Páscoa, e antes da Páscoa, Jesus passou para eles uma lição prática sobre a humildade. Jesus coloca ali sobre si uma toalha, Jesus pega ali uma bacia, coloca água ali, e ele começa a lavar ali os pés dos seus aprendizes, dos seus discípulos. Alguns resistem, mas como Pedro, o senhor não vai lavar os teus pés? Mas Jesus disse: olha, se eu não lavar os seus pés,
você não vai ter parte comigo. E ele vai fazendo aquilo, lava os pés a todos eles. E aí vem a parte mais importante, quando Jesus então pergunta: compreendeis o que vos fiz? Será que vocês compreenderam esta lição prática sobre a humildade que eu estou passando? E aí Jesus então diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12 a 17. Então aquilo foi um exemplo, para que nós também, como igreja, possamos agir da mesma forma. Não significa que vamos colocar aqui bacias e todos os dias vamos estar lavando os pés uns aos outros, mas é a lição prática sobre o que significa ser servo, sobre o que significa a humildade, sobre o que significa reconhecer o valor do outro, cada um reconhecendo o valor da família, o valor do marido, o valor da esposa, o valor dos filhos e o valor da família de Deus, a igreja, o valor dos nossos irmãos em Cristo, porque a igreja é a família de Deus. Aleluia. Há promessas divinas aos que aceitam o desafio da humildade. Eu chamo de desafio porque realmente é um desafio. E nós somos desafiados diuturnamente nesse quesito da humildade. Olha o que diz Tiago capítulo 4, verso 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Você quer ganhar o coração de Deus? Pratique a humildade, porque diz que Deus resiste ao soberbo, camarada arrogante, que se acha, eu estudei, eu tenho títulos, eu sou isso, sou aquilo, sou engenheiro, sou doutor. Não serve para nada se você não tiver a humildade no seu coração. Nunca ganhará o favor de Deus se não tiver a humildade, porque diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede favores aos humildes. Outro texto, 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 e 6: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Da mesma maneira, no trato uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Vai chegar aquele momento. O primeiro passo é conquistar o coração de Deus, mas vai chegar aquele momento em que Deus vai olhar para você, Deus vai visitar você, e em tempo oportuno você vai ser exaltado. Talvez tenham jogado você hoje no Monte de Cacos, tenham jogado você no monturo, mas Deus é aquele que pega os seus e levanta do monturo para o fazer assentar nos lugares de honra. Esta é a nossa confiança nesse Deus. A humildade evidencia-se na forma de se relacionar com Deus. Como que você tem se achegado a Deus? Você chega com aquele sentimento de dependência? Você chega com reverência? Ou você chega de qualquer jeito, chega levianamente? Até na forma como a gente se aproxima,
de Deus vai mostrar se o nosso coração é um coração humilde ou se nós somos arrogantes, achamos que Deus tem obrigação de atender, que Deus tem obrigação de fazer isto, de fazer aquilo. Eu já disse, certa oportunidade, que eu não gosto e não pratico aqueles que querem decretar coisas. Eu decreto, Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. É pela misericórdia dele que ele concede os favores a nós e aquilo que nós pedimos a cada dia. A humildade, portanto, evidencia-se nesta forma, como nós nos relacionamos com Deus. Volte os seus olhos para as Escrituras, volte os seus olhos para os vultos da história bíblica. Olhe para Moisés. Moisés inclinou-se até o chão e adorou a Deus. Isaías, quando teve aquela visitação tremenda, maravilhosa, Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ai de mim. É a mesma coisa nós deveríamos dizer quando temos aquelas tremendas visitações. Ai de mim, porque nos sentimos tão pequeninos, nos sentimos tão frágeis, tão sujos às vezes e pecadores, como Isaías, apesar de ser profeta, não estava em pecado não, mas a natureza humana é uma natureza corrompida. Então ele diz: ai de mim. Vamos lembrar também de Ezequiel, naquela tremenda visitação. Diz que ele não conseguia parar em pé, suas pernas tremiam, e ele sentiu as suas forças se esvaírem, e ele então se prostra, e ele adora o Senhor. Vamos lembrar de João, o apóstolo João, na visitação tremenda na ilha de Pátimos. Diz que ele caiu como morto, e ele diz: caiu aos seus pés como morto. Tal era a glória, a visitação de Deus ali naquele momento. Também o próprio livro do Apocalipse nos mostra os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles prostram-se diante do trono do Cordeiro, eles retiram as suas coroas e depositam aos pés de Jesus. Tal é a glória de Deus nos céus. Todo ser humano, eu creio, e os estudiosos também dizem isto, devem ter um bom conceito de si. Autoestima, como dizem, né? É normal, temos que ter um bom conceito, porém, não devemos ter um autoconceito que vá além daquilo que realmente nós somos. Não há alguns que têm um autoconceito um pouco exagerado. Paulo, o apóstolo, ele já havia percebido isto, este defeito nas pessoas do seu tempo. E ele diz lá em Romanos capítulo 12, verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante, né? Pense com moderação. Em outras palavras, né, num contexto mais moderno, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, abaixa a bola, abaixa a bola, né? Não é tudo isso não, que você está pensando sobre você, né? Devemos ter um bom conceito de nós, mas com aquela moderação, saber a nossa origem, quem realmente nós somos, a nossa história, desde a criação, a natureza humana. E quando o ser humano realmente entende a natureza humana, ele começa a se quebrantar, porque ele vê que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Não há um justo sequer. O melhor dos melhores desta terra é um pecador também, porque herdou a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Não resta muita coisa boa em nós. E se hoje estamos salvos, e se hoje nós temos essa certeza de transformação, de regeneração, de novo nascimento, é porque Ele nos aceitou, é porque Ele nos amou, é porque Ele nos regenerou, é porque Ele nos deu o seu favor, o favor de Deus, a graça que nós não merecíamos, Ele deu a cada um de nós, e hoje nós podemos agradecer. Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário e por essa tão maravilhosa salvação que nós a temos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Deus usa muitas pessoas, muitos pastores, muitos missionários, muitos servos e servas, e há pessoas que têm dons espirituais tremendos. Eu conheci pessoas com verdadeiro dom profético, outros com outros tipos maravilhosos de dons, mas todos têm que vigiar para não cair na armadilha de Satanás, que é a presunção. Lembre-se o que diz o Evangelho, Mateus 10, 24, Lucas 6, 40, o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima. Ele é o protótipo. Ele é o modelo de perfeição. Apenas Jesus e somente Jesus não cometeu nenhum pecado, estando em carne como a nossa, humana. Ele não herdou aquela natureza adâmica, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e não da semente de Adão. Paulo, apesar de toda a experiência espiritual que ele tinha, homem cheio do Espírito Santo, homem que tinha visões, subiu até o terceiro céu, como ele mesmo relata. Então, apesar de tudo isto, ele declarou, lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, Cristo Jesus veio para salvar a todos, mas ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Você já se reconheceu como pecador? Algum dia já se colocou diante de Deus, dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Hoje, regenerado, continuamos pecadores regenerados, salvos pela graça de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós fugimos de toda maldade, todo tipo de pecaminosidade, mas nós temos que vigiar. Toda habilidade, talento, dons, recursos, vem de Deus. Amém? Vem de Deus. Não é nada que você está recebendo aí que não tenha vindo de Deus. Agora, o humilde, o cristão humilde, ele reconhece e ele agradece a Deus. Olha o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? Você quer sobressair? Dependa de Deus. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? 1 Coríntios 4, 7. Tudo vem de Deus. O que temos conquistado até agora, temos que agradecer Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor permitiu eu ter um trabalho bom, um rendimento. O Senhor permitiu ter uma casa. O Senhor permitiu ter um carro. O Senhor permitiu ter uma família. E tantas bênçãos materiais e sobretudo as espirituais. O Senhor me aceitou como filho, como filha de Deus. Por isso,
temos que diariamente nos humilhar diante dele e agradecer ao Senhor. Moisés, o grande legislador, ele começou a instruir já lá no passado os israelitas e advertindo ali cada um deles contra o orgulho de não acreditar a Deus as suas conquistas. Lá em Deuteronômio 8:17, Moisés deixou registrado o seguinte: não digas, pois, no teu coração, que a coisa às vezes começa lá dentro, no sentimento, no coração. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Ah, que exortação para aquele povo, aquele povo que estava já começando com aquela arrogância, nós conquistamos a terra prometida, as cidades fortificadas, isto, aquilo, exército, e a nação crescendo, e vem a época dos juízes, depois vem o reinado, e vem Saul, e vem Davi, e vem Salomão, e se torna um império, uma potência. Mas Deus diz: olha, tudo que vocês estão conseguindo, eu tenho dado, eu tenho permitido. Assim como depois também os profetas profetizaram o degredo, os cativeiros, e eles foram levados para o cativeiro, ficaram centenas de anos fora da sua terra, até que finalmente, 14 de maio de 1948, cumprindo-se a palavra profética, retornaram à sua terra, porque Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém. A humildade é fundamental nos relacionamentos dentro da igreja. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um se sujeita ao outro. Outro texto, 1 Pedro 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, concede a sua graça aos humildes. E é isso que nós precisamos, que Ele conceda a sua graça. Ele quer abençoar, Deus tem prazer em abençoar. Jamais Deus quer que seus filhos vivam sob maldição. Não, Ele é o Deus abençoador, Ele tem prazer em abençoar, mas Ele quer que nós nos portemos diante dEle com humildade. Ele quer que nós vivamos em humildade, e Ele quer que cada dia nós possamos ter estas experiências de caminhar com Deus em humildade, de vivermos como igreja em humildade, um considerando o outro. A Bíblia diz que cada um considere o outro como superior. Olha só, a começar do pastor. O pastor não é superior a todos. O pastor apenas tem um chamado, tem um dom que Deus deu para ensinar, para pregar a palavra, mas na verdade é servo de todos. E assim nós também devemos ser servos uns dos outros. Cada um administre ao outro o dom como o recebeu, diz Paulo, ensinando sobre o exercício dos dons. Cada um administrando ao outro aquilo que falta muitas vezes na vida do outro. E para nós concluirmos esta reflexão sobre a humildade, eu quero ler Romanos capítulo 12, verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde,
não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha só, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, sentimento de consideração, sentimento de amor, sentimento de responsabilidade. Assim como na nossa família nuclear, nós temos responsabilidade para com os nossos que estão ali, na igreja de Cristo também, nós temos essa responsabilidade de cuidado, de apoio, de intercessão. Quantas vezes eu sei que pessoas estão intercedendo por mim, e eu estou aqui ou em casa intercedendo por vocês, por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Pessoas escrevem no WhatsApp, pessoas ligam e pedem oração, e eu sei da responsabilidade que é, e anoto ali o nome para não acontecer de esquecer, e eu tenho aquele compromisso, e imediatamente eu já coloco aquela pessoa em oração, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, esse cuidado de família, esse mesmo sentimento uns para com os outros, nada de orgulho, nada de vaidades, nada de arrogâncias, não, antes, todos nós somos servos, Deus nos chamou como servos, e nós estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo, né? Não há partidarismos na igreja. Lembre-se do apóstolo Paulo, quando descobriu lá numa das igrejas aquela divisão, um dizia, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, o outro grupo mais conscientizado, vamos dizer, dizia, eu sou de Cristo, né? E ele diz, não, que seria de vocês se Cristo não desse a salvação, não desse a edificação, não desse o crescimento? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo Jesus. Quem dá o crescimento para a sua vida espiritual é Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento para a igreja é Cristo Jesus, é o Espírito Santo que foi enviado e que está conosco. O Espírito Santo não nos faz humildes. Opa, que é isso? Não. Às vezes nós temos um certo engano que Ele vai nos fazer humildes. Não. O Espírito Santo nos capacita a sermos humildes. Mas nós temos que tomar essa decisão e vigiarmos sobre todas as atitudes para verificar se realmente nós estamos andando em humildade ou não. Como está a nossa vida? Se nós temos aquele hábito de nos exaltarmos, ou se nós somos ali flexíveis, procuramos compreender a situação, procuramos ver como estamos agindo nas diversas questões. Há pessoas que querem sempre ter a razão em tudo. Às vezes é o homem na casa, às vezes é a mulher também, né, que sempre quer ter a razão em tudo. Não, peraí, dá um tempo, se coloca diante do Senhor, pede a direção dele, Senhor, eu estou certo ou estou errado? E se estiver errado, né, vai reparar, depois vai dizer não, né, se for o caso do cônjuge, né, o homem e mulher, não, você tinha razão, ou ela dizer para ele, você tinha razão. Então isso faz parte da nossa vivência. Nada façais por partidarismo, né, por dizer, eu sou melhor, o meu grupo de teatro é o melhor, isto, aquilo. Não há partidarismos. Nós somos um corpo só, né, buscando a glória
do Senhor. Peça ao Espírito Santo esta graça, para que Ele torne você sempre humilde. Você será provocado diariamente a exercitar ou a exaltação ou a humilhação. Você tem dúvida disso? Você será provocado diariamente a exercitar ou a exaltação ou a humilhação. A escolha é sua. O que você escolherá? E no dia a dia nós temos aí muitas situações onde nós podemos fazer a nossa opção. No trânsito, né, muitas vezes você tem a opção ali de ou exercer a exaltação ou a humilhação. Recebe muitas vezes ali uma fechada, você tem razão, o camarada ainda xinga você, e aí? Como que se reage neste momento como cristão? Não que o cristão seja bobo, né? Mas nós temos muitos textos incisivos sobre isso. Jesus disse: quando baterem você numa face, você joga um de direita em quem bateu. Tá certo? Não, o nosso evangelho não diz isso, né? O evangelho diz: quando baterem numa face, ofereçam a outra. Isso é muito difícil na vida prática, mas é assim que nós crescemos, exercitando essas virtudes, e Deus nos dará muitas oportunidades no dia a dia, até mesmo dentro da igreja, para nós exercitarmos esta vida piedosa de humildade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Se você não tem experimentado ainda a prática da humildade, entre por este caminho, porque é o caminho dos vitoriosos. A seu tempo, Deus visitará a sua vida. Deus o abençoe, a abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há mais um pedido aqui de oração. A nossa irmã Clarice pede oração para a tia Lina, que está enferma. Então nós vamos nesse momento pedir a Deus a cura desta vida. Oremos neste momento. Senhor meu Deus, a tua palavra foi repartida, agora aplica esta palavra nos corações, e que o Senhor possa conceder esta graça a muitos, ó Deus, que são desafiados no dia a dia para exercer a humildade. Que o Senhor nos faça, ó Deus, a cada dia, ó Deus, aprendizes da humildade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rogo agora por esta pessoa, esta mulher de nome Lina, que está enferma. Eu repreendo agora a enfermidade e rogo agora que o Senhor toque o corpo desta mulher, visita agora lá onde ela se encontra agora, e que toda a enfermidade bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Estende a tua mão sobre ela, e que ela seja visitada e curada, na virtude que há no Senhor Jesus Cristo. Também a Clécia, ó Deus, que está com a Covid, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor faça chegar a ela os medicamentos que possam fazer efeito, Senhor, para conter esta replicação viral. Que o Senhor coloque a tua mão de misericórdia sobre a vida dela e de tantos outros, ó Deus, que estão sofrendo, outros que estão aflitos, outros, ó Deus, que estão, ó Deus, passando pelo vale da sombra da morte, que perderam entes queridos, que estão chorando, enlutados. Oh meu Deus, visita, põe a tua mão de graça, Senhor, e concede, ó Deus, a paz, o consolo, que só o Espírito Santo pode oferecer. Dá graça, Senhor, neste momento, a todas as famílias. Dá graça neste momento a todos os pastores,
a todos os evangelistas, a todos os missionários, a todos, ó Deus, os sacerdotes que estão ministrando esperança ao coração do povo. Dá graça neste momento nos hospitais, as equipes de médicos e enfermeiras e enfermeiros que estão ali trabalhando, muitos deles, ó Deus, tão já desgastados e cansados, que venha uma renovação de forças para essas vidas. Dá graça a cada governador de estado do nosso país, para que eles tenham sabedoria, para que não permitam a corrupção com a saúde pública. Oh meu Deus, faz uma obra no nosso país, cura esta nação, oh meu Deus, estende a tua mão de misericórdia sobre o Brasil. Rogo pela presidência deste país, para que este homem tenha sabedoria e forças, ó Deus, para agir com graça e com sabedoria. Senhor, fica conosco, abençoe-nos, ó Senhor nosso Deus, e que brevemente possamos estar aqui, já que estamos encerrando este mês de março, e já nesta semana que entra, ó Deus, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Dá-nos a tua graça, a tua bênção, é o que nós te rogamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.